Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, que é o NPDM, algo que você já deve ter ouvido falar. Sou servidora federal, técnica de laboratório na Unilab, é uma universidade que fica lá em Redenção, que é uma universidade em colaboração com os países africanos, foi um projeto da época do presidente Lula, né? Eu não sei se alguém conhece essa universidade. Muitas pessoas nem conhecem esse projeto, mas ela existe e ela fica lá em Redenção, tá? E aí eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Deixa eu abrir. Só abrir aqui de novo, que não está aparecendo ainda. Só esperando aí há quanto tempo você trabalha como técnica, Roberta? 4 anos que eu estou na Unilab. Quando eu estava terminando meu mestrado, eu fui chamada, eu fiz o concurso ainda na graduação, né? Quando eu estava terminando o mestrado, eles me chamaram. Aí vai fazer 4 anos. Vocês estão vendo? Está aparecendo agora, Roberta. Show. Estamos sim, professor. Ótimo. Então, aqui eu faço mestrado, fiz mestrado, faço doutorado, sou técnica de biologia da Unilab e sou grantee do programa Centelha, que eu vou explicar para vocês mais na frente o que é. Que eu acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi, né, esse ano, desde que eu comecei o meu doutorado. A gente vai conversar um pouco sobre a atuação das mulheres na ciência, né? Na verdade, eu acho que a gente nem deveria mais estar conversando sobre isso. Já era para ser uma coisa tão naturalizada que isso não deveria existir. A aula sobre a atuação das mulheres na ciência ou a palestra sobre a atuação das mulheres na ciência, né? Isso deveria ser tão natural quanto os homens fazerem ciência. E aí eu vou mostrar para vocês, primeiro essa foto. Eu quero saber se alguém sabe que foto é essa, se alguém conhece essa foto, o que essa foto significa. Alguém? Ninguém? Vocês estão me escutando? Sim. Estamos ouvindo, Eu Roberta. só reconheci aí no centro o Einstein, no meio. Eu também. É porque, né, não dá nem para não reconhecer. Então, essa foto, gente, ela é de 1927, da Conferência de Solvay, né? Tem gente que fala, dependendo da região, difere. Ela é uma das maiores conferências na área de física e, mais recentemente, química, né? Antigamente era só mais na área de física. Que ela é uma conferência para pesquisadores, cientistas, convidados, e ela reúne os maiores pesquisadores da área de física e química daquela época, como vocês podem ver, né? Por exemplo, nessa foto a gente vê o Einstein, vê o Heisenberg, vê Bohr, e aí a gente vê apenas uma mulher. Então, dentre todos os grandes gênios daquela época, todos os pesquisadores daquela época, a gente só vê uma mulher, que é a Marie Curie. É interessante porque a Marie Curie, ela foi uma grande pesquisadora da área que estudou muito as coisas relacionadas à radiação, da área de física, radioatividade, né, da área de física e química. Inclusive, ela é a única pessoa que tem um prêmio Nobel na área de Química e um prêmio Nobel na área de Física. E é interessante porque até o ano passado eu ouvia muito falar da Marie Curie, mas eu não sabia de fato quem ela era. E quando eu comecei a trabalhar com divulgação científica, eu fiquei, poxa, eu sou bióloga, né, sou cientista, pesquisadora, e eu só vim me dedicar a conhecer a vida dessa mulher no começo do meu doutorado, no final do mestrado. Para vocês verem como isso é um absurdo, né? Às vezes a gente está dentro da academia, fazendo os experimentos, escrevendo artigo, projeto, etc., e não percebe a história dos grandes pesquisadores que trabalharam no mundo todo, no Brasil, né, etc. Mas o que é curioso é que naquela época somente ela foi convidada para participar da conferência. Ela era a única mulher que trabalhava com física e química e ela era, né, um dos grandes gênios da humanidade naquela época. Isso foi em 1927, tá? Essa aqui é outra foto da mesma conferência, só que em 2011. Essa conferência acontece de tempos em tempos e, mais uma vez, a gente percebe que a grande maioria é de homens, né?
E só tem 2 mulheres que eu até circulei para facilitar vocês, para vocês verem melhor, porque senão não dava para encontrar, né? Ia ter que sair caçando. Mais uma vez, apenas 2 mulheres. Nossa, olha só o quanto que a gente ganhou, né? De uma mulher, passamos para 2 mulheres. Isso em 2011. E aí, em 2017, a gente vê essa foto. Vocês acham que essa foto é de uma terceira conferência de Solvay? Alguém? Achei que fosse, né? Pronto, é muito engraçado, porque quando eu tô falando da história da conferência, você olha e pensa, é outra edição, nossa, olha quantas mulheres, né? A gente tem apenas um homem. Na verdade, infelizmente não, gente. Essa foto aconteceu em conferência na Itália e foi uma tentativa de reproduzir as fotos dessa conferência, mas dessa vez colocando a maioria como mulheres, né? Especialmente a tentativa de reproduzir a de que a Marie Curie estava, né? A primeira foto. E aí essa foto é muito emblemática, porque essa conferência existe de tempos em tempos, a gente percebe que na área de física o número de mulheres é extremamente reduzido, e essas pesquisadoras tentaram tirar essa foto para reproduzir da forma contrária, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre a atuação dessas pesquisadoras na ciência, né? Tem um material muito interessante que é da Elsevier, e eles fizeram um relatório sobre o panorama global na pesquisa científica com relação ao gênero. Então, esse relatório é muito conhecido quando você fala de gênero na ciência, e eles fizeram um estudo que teve 2 etapas, de 96 a 2000 e de 2000 a 2015. Foi um estudo realizado em 11 países, mais a União Europeia, que englobava 27 áreas do conhecimento. Então, tinha aí ciências exatas, ciências da natureza, ciências da terra, artes, música, química, biologia, todas essas ciências, elas estavam englobadas nesse relatório. E o que esse relatório, ele mostrou? Que pelo menos no Brasil e em Portugal, 49% dos artigos científicos que foram publicados nessa época, né, de 2000 a 2015, comparado com 96 a 2000, que era menos de 30%, eles foram publicados por mulheres. Então, nós já somos quase que 50% na produção científica no nosso país, de acordo com esse relatório da Elsevier, certo? E aí, teve outro estudo, que foi do CNPq, que é publicado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Todo mundo tem acesso a esses dados, ou quase tem acesso, né, porque eu tentei baixar várias vezes e não consegui, sempre estava fora de, como se tivesse internet, não podia baixar, o Adobe estava desatualizado, eu não entendi. Eu peguei esse dado de outro lugar, porque eu não consegui baixar os gráficos do CNPq. E esse mesmo estudo mostrou que hoje, nós já somos 59% dos pesquisadores no país, mais os pesquisadores que estão no mestrado e doutorado. E os homens são 41%. Então, eles fizeram um estudo avaliando o currículo de todos os pesquisadores, mestrado e doutorado. Não estou falando do pesquisador que já tem doutorado e está na ascensão na sua carreira, né? Estou falando de mestrado e doutorado. Nós somos 59% e os homens são 41%. Então, olha só que legal, nós já somos quase 60% quando a gente fala de pesquisadores que têm mestrado e doutorado no país. Então, gente, eu mostrei para vocês 2 dados. Um mundial, né, que mostra que 49% dos artigos são publicados por mulheres, e outro nacional mostrando que nós já somos quase 60% de cientistas que estão fazendo mestrado e doutorado no país, né? Então, a questão da diversidade de gênero já está resolvida, né, na ciência, porque se a gente já é quase 60% no Brasil, isso aí já está resolvido. Por que a gente ainda está conversando isso? Vocês acham que já está resolvido? Vendo esses dados? Oi, gente. Eu acho que não. Acho que se fosse só uma questão numérica, mas tem a ver também, eu acho que com outras representatividades, né? Essa questão do emprego, desses cargos de direção, do próprio financiamento dessas questões da ciência, né? Acho que deve ter mais coisa em jogo. Sim. Então,
respondeu muito bem. Essa questão, ela não está resolvida, gente. Esses números, os dados são extremamente importantes, né? Eu costumo falar que a gente não dá a nossa opinião, a gente trabalha com dados. Então, poxa, que legal, né? Uau, que nós já somos a metade, né? Isso é um ganho enorme. Mas ainda não está resolvido. Por quê? Porque o grande problema, na verdade, das mulheres na ciência não é nem no mestrado, na graduação, na licenciatura, bacharelado, no mestrado ou no doutorado. É quando elas realmente iniciam a carreira científica, né? Porque, na verdade, no Brasil, você é dito pesquisador de verdade, né? Tanto no Brasil quanto lá fora, quando você termina o doutorado. Então, a gente não tem moral nenhuma. Assim, a gente que faz doutorado, eu digo que eu sou cientista porque eu me acho cientista, mas se eu for falar isso para um professor, você é cientista nada, vai terminar seu doutorado. Então, você começa a fazer pós-doc, é que você é chamado de pesquisador de verdade, tanto aqui quanto lá fora. Que é quando você vai começar a sua carreira, né? O grande problema está aí, nos cargos de poder, nos cargos de sucesso, nos cargos que têm destaque. Então, esse relatório da Unesco do ano passado, ele mostra, é um gráfico muito conhecido, que é chamado de gráfico em forma de tesoura. É o gráfico tesouro. O que é que ele mostra? Que durante a graduação, durante o mestrado, durante o doutorado, meio que se equipara a porcentagem de homens e mulheres que estão trabalhando com pesquisa, com ciência, né? Tem até um momento em que as mulheres, elas são maioria, como eu mostrei nos dados do Brasil, nós já somos maioria. No entanto, quando se fala em pesquisadores após o doutorado, especialmente no Brasil, pesquisadores que têm bolsa de produtividade de pesquisa, a gente percebe que é, assim, incrível como essa diferença ela fica realmente esmagadora. Então, as mulheres, elas são 29% no mundo todo das pesquisadoras que já terminaram o doutorado e os homens são 71%. Então, parece que as mulheres terminam o doutorado e elas não continuam a carreira científica como os homens, né? A mesma porcentagem de mulheres não continua, porque se a gente tinha esse tanto de gente fazendo doutorado, para onde que essas mulheres foram? O que elas estão fazendo? O que foi que aconteceu? Por que elas interromperam a carreira científica? Por que a gente tem menos de 30% delas continuando essa carreira? Com relação ao Brasil, em 2016, esse dado é de 2016, né? Esses pesquisadores que têm bolsas de produtividade de pesquisa. O que são as bolsas de produtividade de pesquisa? Quando você termina o seu doutorado e começa a sua carreira como pesquisador, como cientista, a carreira acadêmica que a gente fala, existem bolsas que o CNPq ele concede aos pesquisadores mais produtivos do país. E é uma seleção, né, bem criteriosa. E o que a gente vê é que as mulheres, elas têm apenas 35,5% das mulheres têm essas bolsas de produtividade, apenas 35% delas. E quando você vai para a bolsa de produtividade mais alta, que é chamada bolsa PQ1A, as mulheres só estão com somente 24% das mulheres têm essa bolsa 1A. Então, é muito pouco, menos de 30% das mulheres estão no ápice da sua carreira científica e têm a bolsa de produtividade de pesquisa, a maior bolsa de produtividade do CNPq. Quando a gente fala da Academia Brasileira de Ciências, que é um lugar onde muito cientista queria estar, né? A Academia Brasileira, a seleção dela é por indicação, então só entram novos membros se os membros que já estão lá dentro indicarem esses outros membros, né? A gente percebe que existem 795 homens na Academia Brasileira de Ciências e apenas 122 mulheres, que é muito pouco. E aí, um dado muito interessante dessa pesquisa é que 15% dos homens que estão na Academia Brasileira de Ciências, eles não têm bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq. Enquanto que das mulheres, somente 1% não tem bolsa de produtividade de pesquisa, que teoricamente é o que mostra quem são os pesquisadores mais produtivos do país, teoricamente, né? E aí o que a gente percebe? Será que realmente está na Academia Brasileira de Ciências quem é mais produtivo, quem tem mais destaque, quem está trabalhando para o crescimento da ciência no país? Porque se tem tantos homens, e a maioria, e quando se compara com mulheres, né? A maioria deles não tem a bolsa de produtividade de pesquisa, mais do que as mulheres. Será que realmente está lá quem deveria ser indicado? São questionamentos que a gente tem que se fazer todos os dias, na verdade, né?
o crescimento, a aprendizagem, ela é feita de questionamentos. Então, não tem como afirmar, a partir desse dado, isso, que os pesquisadores que estão na Academia Brasileira não são os mais produtivos. Eu não posso afirmar isso, até porque apenas 15% deles não têm essa bolsa de produtividade. Mas quando você compara com os outros 50% da população, que são as mulheres, você começa a se perguntar o que está acontecendo de errado, né? Qual é o problema que tem ali? O que a gente tem que avaliar? O que a gente tem que estudar? Onde é que a gente tem que mexer para entender esse dado, para fazer ele se tornar um dado mais justo, né? E aí, a partir desses dados, a gente tem vários dados sobre a participação de mulheres na ciência. Eu acho que se eu fosse colocar todos eles aqui falando sobre cada área, por exemplo, na minha área, que é a área de biológicas e a área da saúde, nós temos predominantemente mulheres, né? Predominantemente o sexo feminino, mas quando a gente vai para a área de física, para a área de exatas, as mulheres, elas compõem menos de 30% dessas pessoas que estão trabalhando, que são cientistas nessas áreas. Então, são vários gráficos, existe um relatório que eu posso até passar para vocês depois, que mostra tudo isso, que ele é de 2000, o último foi de 2016, que é da Unesco, da Unesco, que teve uma atualização em 2019, né, que mostra todas essas diferenças. E é engraçado, porque eu acho que é uma questão de você se perguntar todos os dias o que você está fazendo para mudar essa realidade e se você também vê o mundo dessa forma. Existe um teste que eu encontrei, que é o teste de associação implícita, o site está aí, de Harvard, né? Esse teste, ele faz uma série de perguntas, tem um jogo de associação que você vai fazendo, e depois você responde algumas perguntas, e ele vai te dizer o que a sua mente está associando implicitamente. Se ela está associando uma informação X a uma informação Y, ou uma informação A a uma informação B. Então, existe esse teste para gênero e ciência. E é engraçado, porque eu fiz esse teste. E aí ele deu esse resultado, que durante o teste de associação, que você acabou de concluir, existe uma moderada associação minha feminina com as ciências exatas e naturais, e masculina com as ciências humanas. E é engraçado porque, na verdade, a maior associação é das mulheres nas humanas e nas biológicas, e dos homens nas ciências exatas e naturais, né? A biológica se enquadra aí, mas existe muito mais mulher nas biológicas. E o meu deu o contrário. Então, quando eu fiz, eu, inclusive, comecei a rir. Como assim? Já está sendo incutido no meu inconsciente que eu associo mais as mulheres às ciências exatas e os homens às humanas. E aí eu também fui conversar com o meu namorado, ele é psicólogo. E eu falei para ele, olha que engraçado, a maioria dá isso e o meu deu o contrário. E ele até comentou uma coisa muito interessante, que se enquadra no que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é, isso pode ser por conta das suas referências. Durante a academia, durante a sua vida científica, durante a graduação, mestrado, doutorado, né? Eu sempre tive companheiros, né, os anteriores, que eram da área de humanas. Então, meu ex-namorado era da filosofia, já tive um da administração. E esse meu namorado é da psicologia. E eu sou a pessoa das ciências naturais. Sem falar que a maioria das mulheres, das pessoas com quem eu trabalho, são mulheres. Nosso laboratório é quase, acho que 90% é de mulheres, né? A gente trabalha com genética, citogenética especificamente, que você tem que ficar no microscópio, tem que ter muita paciência, tem que ficar lá procurando um monte de coisinha lá no microscópio, e sempre tem muito mais mulheres procurando nosso laboratório do que homens. E eu acho que é por conta disso. Aí a gente entra nesse slide, né? Quais são as causas dessas grandes diferenças entre a porcentagem de homens e mulheres na ciência? Aí, eu posso dividir essas diferenças em 3 etapas de vida, que é a infância, a juventude e a vida adulta. Então, como muitas coisas na nossa vida, tudo tem início na infância, inclusive nossos traumas. Muitos dos nossos traumas, eles têm início na infância. E aí, na infância, cria-se um estereótipo de meninos e meninas. E esse estereótipo, ele é criado por uma falta de modelo inspirador. Então, as mulheres não se veem muito em cargos de poder, elas não se veem muito representadas na TV, elas não se veem muito nas profissões que elas gostam. E isso vai muito da mídia e do que a nossa cultura local, ela mostra.
Existe uma baixa qualidade no ensino, né? Para meninos e meninas, isso para os dois gêneros, e a educação familiar que é importantíssima. Então, para mim, dos três, eu acho que a educação familiar é a principal causa da criação desse estereótipo de meninas e meninos. Porque desde a infância que a maioria de nós é criado pensando, a menina sempre, como vou até mostrar aqui, a menina sempre ganha brinquedos relacionados ao cuidado. Por exemplo, a menina ganha um bebezinho, que ela tem que cuidar do bebê. A menina ganha uma cozinha para ela montar e brincar que está cozinhando. Ela ganha uma casinha para ela cuidar da casinha. E aí eu coloquei no Google e botei o print aí para vocês, né? Brinquedos de meninas. Olha só que aparece. Primeiro, tudo rosa. Segundo, casinha dos sonhos da Barbie. A boneca que chora, que é o bebezinho que você tem que cuidar. Então, vários equipamentozinhos de cozinha, tudo isso. Quando você coloca projeto casinha de boneca, quando você coloca brinquedos de meninos, você já vê, olha, os super-heróis. Então, você pode ser um super-herói, olha, se inspira nesses super-heróis aí. Um robô, olha que legal, porque quando a criança pega o robô, ela já se pergunta, poxa, o que é isso? Por que ele é tão diferente? O que é um robô? O que eu posso ser um robô? O que um robô faz? Aí você já insere ele no mundo da tecnologia. E carrinhos, então, são coisas, assim, completamente diferentes. Eu achei muito curiosa, eu coloquei no Google para mostrar para vocês. E isso tudo gira em torno da educação familiar e da cultura que a gente tem, né? A cultura ao nosso redor e a educação dentro de casa. Por quê? Porque nós somos ensinados desde pequeno a tomar, a estar em estados diferentes, a ter funções diferentes. E é isso que tem que mudar muito. Então, quem quer ter filhos, passe a mudar essa situação dentro de casa, né? E ensinem as pessoas ao seu redor a tentar mudar essa realidade, porque as meninas não precisam ganhar só brinquedos de meninas, que são bonecas e casinhas, e os meninos ganham os outros brinquedos. As meninas têm que ser incentivadas desde pequenas a aguçar a curiosidade, a trabalhar e brincar com aquilo que é diferente, a conhecer as tecnologias a partir dos brinquedos, etc. Para mim, esse é o mais importante de todos, porque para mim tudo começa na infância. E a criação desse estereótipo, ela inclusive vai implicar e vai prejudicar a juventude e a vida adulta dessas crianças, né? Por exemplo, na segregação no início da carreira. Com relação à segregação no início da carreira, o que acontece? A partir desse estereótipo criado, as meninas, elas começam a querer seguir carreiras mais relacionadas ao cuidado. Por isso que tem tanta menina nas ciências naturais, nas ciências da saúde, nas biológicas, né? Vamos cuidar dos animais, vamos cuidar das plantinhas, vamos cuidar do ser humano, vamos cuidar. E os meninos, não. Então, as meninas seguem mais carreiras relacionadas a biológicas e à saúde, e os meninos seguem mais carreiras nas áreas exatas e tecnologia. E aí, esse estereótipo criado na infância vai fazer essa segregação no início da carreira dessas pessoas, desses indivíduos, né? Entre meninos e meninas. E aí você tem aquela diferença de áreas do conhecimento. Biológico, 70% é mulher. Física, menos de 30% é mulher. Depois disso, a mulher passa, quando você junta todas as áreas do conhecimento, a ser mais de 50%, entre mestrandos e doutorandos. Mas aí, no final da carreira, na verdade é o início da carreira de pesquisador, né, mas no final do doutorado, a gente percebe a menor valorização, onde as bolsas de produtividade de pesquisa são cedidas, né, são concedidas mais a homens, as mulheres têm menos de 30% das bolsas de produtividade de pesquisa, existe um financiamento e uma discriminação, um menor financiamento e discriminação quando você é mulher. Uma vez fizeram um estudo que mandaram o mesmo artigo com primeiro autor o nome de um homem e mandaram esse mesmo artigo para a mesma revista depois, primeiro autor o nome de uma mulher. E aí os revisores, quando era o nome de um homem, eles voltaram com várias revisões, né, mas com o artigo aceito, se você fizesse aquelas revisões. Quando foi com o nome de uma mulher, eles nem aceitaram o artigo. E não foi nem que eles não revisaram. Eles revisaram e disseram que o artigo não tinha condições de ser aceito. E esse experimento ele é bem pesado, né? Porque você só mudou o nome do primeiro autor e existiram essas duas avaliações.
E o principal deles, além das bolsas de produtividade de pesquisa, na vida adulta dessas pesquisadoras, é a falta de suporte na maternidade. Ah, Roberta, mas a mulher escolheu ser mãe, ela tem que lidar com as consequências. Ah, mas o homem que está com ela também escolheu ser pai. Então, realmente, quando você escolhe ter um filho, você está abdicando de aproximadamente 1 ano da sua vida de produção científica, porque, de fato, não tem como conciliar 100% as coisas. Vou dizer que é impossível conciliar? Não é, porque eu conheço muitos pesquisadores que têm filhos e pesquisadoras e conseguem continuar produzindo, mas não é a mesma produtividade. E não deveria ser nem para mulheres, nem para homens. Só que o que se percebe é que avaliaram mulheres no período da maternidade durante 1 ano e homens pesquisadores durante 1 ano em que eles eram pais e mães. E a produtividade da mulher, ela cai bruscamente, assim, nem se compara à queda de produtividade do homem. Por quê? Porque a mulher passa a cuidar muito mais do filho. A mulher tem muito mais responsabilidade durante a maternidade do que o homem. Ah, então o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, a mulher escolheu ter filho. O CNPq, ele já tomou uma iniciativa que é a de... As bolsas de produtividade de pesquisa, elas são... A pessoa é avaliada durante 4 anos, por exemplo, para receber uma bolsa. E aí, o CNPq adicionou 1 ano a mais nas mulheres que são mães. Então, elas têm 5 anos para serem avaliadas. Mas, na realidade, isso não muda muito a situação. O que deveria acontecer é retirar o ano da maternidade, para que ficasse justo, né? A avaliação entre homens e mulheres. Então, retira esse ano da maternidade, as mulheres vão ser avaliadas no mesmo período dos homens. Porque, de fato, adicionar 1 ano a mais não vai fazer diferença. Existem anos que são completamente diferenciados, como esse ano que a gente está vivendo da pandemia. Então, se esse 1 ano a mais a mulher teve filho, e tá no meio não teve filho, mas está no meio da pandemia, e aí? Ela teve 1 ano que ela teve filho, mais 1 ano que a produtividade caiu por conta da pandemia, ela vai ser extremamente prejudicada, né? E uma das grandes lutas das pesquisadoras atualmente é que o CNPq insira uma informação no currículo Lattes, que é o ano que você engravidou, o ano que você passou 1 ano de licença, né, sendo mãe. Porque, pelo menos assim, os avaliadores vão ver qual foi o período que você foi mãe e vão comparar a sua produtividade naquele período que você foi mãe com a sua produtividade nos demais períodos, né? E um conselho das mulheres que lutam pela igualdade na ciência é que, mesmo que o CNPq não tenha inserido ainda isso na plataforma, que a gente coloque essa informação lá em outras informações. Fui mãe no ano de 2020. De 2020 a 2021, tive 1 ano de licença maternidade. Algo do tipo, né? E aí, o estereótipo eu já falei. Então, a partir de todas essas informações, por que a gente precisa de mais mulheres na ciência? Ah, essa é uma questão de igualdade de direitos? Mas não sei se é tão pouco, né? Igualdade de direitos, o que é isso? Não, gente, não é só isso. Existe um estudo da Fortune, que é essa revista, né, de empresas, sobre empreendedorismo. E eles avaliaram 50 empresas no mundo todo e eles viram que a diversidade em cargos de liderança nessas empresas, ela significava sucesso. Então, as empresas que tinham diversidade nos cargos de liderança, que tinham homens e mulheres, que não tinham só homens durante vários anos, mas que tinham homens e mulheres, que tinham pessoas negras, que tinham pessoas transgênero, eram empresas de mais sucesso. Por quê? Porque isso é conhecidíssimo, gente. A diversidade, ela leva ao sucesso. O enriquecimento de opiniões, as discussões, elas só são enriquecidas quando você tem diversidade de opiniões. Então, eu tenho uma vivência e um histórico de vida completamente diferente de você. No momento em que eu trago isso para a nossa situação, eu consigo somar informações e a gente consegue ver uma solução para os problemas, melhores soluções para os problemas. Então, não é só uma questão de igualdade de direitos, gente. Não é só isso. Besteira, igualdade de direitos. É isso. É uma questão de ciência também, tá vendo? E aí, o que a gente faz agora? Então, o que a gente faz agora, a partir dessas informações? Quais são as ações que a gente tem que tomar para mudar essa realidade? Alguém tem alguma opinião sobre as ações que a gente pode tomar para mudar essa realidade?
Assim, falando a longo prazo, já poderia começar corrigindo aquela questão que tu falou no começo sobre o brinquedo das crianças, né? Que as meninas recebem um brinquedo mais para focar na maternidade, na beleza, e os meninos recebem um negocinho de montar, mais interessante, de solucionar problema e tal. Já era um começo, assim. Isso é uma ótima solução. E isso é difícil de fazer, porque isso é na educação familiar, né? A gente tem que mudar toda uma cultura machista para que as famílias elas comecem a entender essa cultura e a mudar a realidade dentro de casa. Mas isso passa por nós, cientistas, pesquisadores que estamos dentro da academia, a gente que vê essa realidade, às vezes a nossa família não vê essa mesma realidade. Então, seja você a mudança dentro da sua família. Seja você a pessoa a alertar os seus pais, se eles tiverem outros filhos, os seus sobrinhos, quando os seus irmãos, ou os seus filhos também, né? Mudar essa realidade, ela passa muito pela nossa atuação, passa demais pela nossa atuação. Mas é difícil porque é em torno da educação familiar mesmo, né? Mas aí existem algumas atitudes, algumas ações que já estão sendo tomadas para mudar essa realidade, né? Por exemplo, o CNPq, ele tem umas publicações sobre as mulheres pioneiras da ciência. Então, ele lança relatórios de tempos em tempos para você conhecer um pouco mais sobre cientistas brasileiras que foram pioneiras em alguma área do conhecimento. Tomar conhecimento desse tipo de informação faz a gente perceber, né, a realidade da melhor maneira possível e atuar mais fortemente nisso. Também existe essa plataforma de jovens pesquisadores, que foi também uma ação do CNPq para mostrar grandes pesquisadoras mulheres que tinham acabado de terminar o doutorado e estavam no início da carreira, que são chamadas jovens pesquisadoras, que o CNPq também lançou. As empresas também já estão tomando ações com relação a essa realidade. Por exemplo, a L'Oréal tem esse concurso que é para mulheres na ciência, que eles premiam várias mulheres. Eu não lembro se ele é anual ou se é a cada 2 anos. Mas inclusive, um concurso muito conhecido no meio científico. Mas, se não me engano, você tem que estar com 5 anos de doutorado para poder participar dele. Então, não é para... Eles falam que é para jovens pesquisadores, mas eu acho que, na verdade, não tão jovens assim, né? E ações como essa, entendeu? Da palestra, cursos. É engraçado porque quando me chamaram para essa palestra, eu fiquei, mulheres na ciência, geralmente todo mundo começa a falar sobre esse tema lá em março, né, no Dia da Mulher. Então, eu achei muito, muito desconectado e é engraçado eu ter tido essa impressão, porque isso não deveria existir, né? E eu comecei a perceber que outros lugares, outros eventos estavam promovendo palestras sobre mulheres na ciência, fora da época que geralmente acontece. Esse tipo de ação é muito importante, porque tem informações que a gente não sabe, que a gente nunca teve curiosidade de ir atrás, e que esse tipo de palestra, ou aula, ou conversa, traz à tona, e a gente toma conhecimento daquilo, né? Essas informações de porcentagens, eu realmente tinha umas que eu não sabia. Como a de produtividade de pesquisa. Eu não sabia que as mulheres têm menos de 30% das bolsas de produtividade de pesquisa, entendeu? Porque, como eu sempre estive dentro da academia, eu pessoalmente nunca sofri discriminação por ser mulher dentro da academia. Mas, o que não significa que minhas amigas, minhas colegas e todas as outras mulheres no Brasil e no mundo, elas não sofreram, né? E aí, a partir desses dados, eu vou trazer um pouco da minha vivência, que a Eli pediu para eu falar, né? Sobre a minha carreira, sobre o meu projeto, sobre o que eu trabalho, mas como uma forma de exemplificar como é a carreira, a atuação de uma mulher na ciência, né? E eu vou falar para vocês um pouco agora sobre por onde a ciência me levou até agora, porque eu estou começando o doutorado, estou no 2º ano do doutorado, então ainda tenho muito chão pela frente, tá? Na verdade, assim, eu sempre fui minoria desde o início da minha carreira, desde que eu comecei a pensar em ser cientista, né? Fui aluna de escola pública a minha vida inteira e morei em uma comunidade do bairro Bom Jardim, não sei se vocês conhecem, se alguém já ouviu falar desse bairro, que é conhecido como uma das grandes favelas aqui de Fortaleza, né?
Então, eu morava no Bom Jardim, era de periferia, sempre estudei em escola pública, né? Fui cotista. Eu entrei em 4º lugar na universidade. Porque sempre falam, é muito fácil entrar na universidade, você foi cotista. Não, gente, tá, não foi fácil entrar na universidade, você é cotista, tá bom? Mas eu já cheguei a escutar isso. Porque eu tive uma época de pré-vestibular que eu tive uma bolsa e estudei num desses grandes colégios de referência aqui, né, o Farias Brito, e eu escutei esse tipo de frase lá. Depois que eu passei, muito fácil para ela é cotista. Ok, né, tudo bem. E aí eu entrei na graduação em Ciências Biológicas na UES, e desde o começo que na nossa casa tinha um quintal enorme, ainda tem até hoje, porque minha mãe ainda mora lá, né? E eu sempre gostava muito de brincar no quintal com as plantinhas, com os animais, eu passava o dia lá. E a minha mãe, né, apesar de só ter feito até a 4ª série, ela sempre falou, não, minha filha ela vai trabalhar com animal, vai trabalhar com bicho, vai fazer biologia. E ela sempre falava isso e tal. Quando eu passei no vestibular, eu fiz para biológicas na UES, mas fiz para medicina na UFC, não passei na UFC para medicina, fui para a UES. E aí, quando eu comecei, eu me apaixonei por laboratório. No primeiro semestre, eu já entrei no laboratório de pesquisa, me apaixonei e falei, é isso aqui que eu quero. Não quero mais fazer medicina e vou ficar aqui. E aí, fiz a graduação na UES, durante a graduação, participei da seleção para o laboratório aqui da UFC no 2º semestre, e desde o 2º semestre que eu faço iniciação científica aqui na Universidade Federal, no Laboratório de Citogenômica do NPDM, com o professor Ronald Feitosa. E aí eu fiz o meu mestrado aqui com ele, no programa de pós-graduação em Ciências Médicas. Fui bióloga, mas não trabalhei com bichinhos e plantas. Acabei trabalhando na área da saúde. E é o que eu amo fazer hoje. Fiz mestrado aqui, esse aqui é a fotinha da minha defesa. Esse de gravata branca é o meu orientador. E os outros são os professores da banca, né? E aí, no mestrado, sempre fui aquela aluna bitolada dentro do laboratório. Eu passava o dia inteiro, em madrugadas, etc. E nunca abri muito os meus olhos para divulgação científica, apesar de sempre gostar de trabalhar com pessoas que não são da comunidade científica. Então, eu sempre gostei de dar aula nas escolas, dei muita aula na escola onde eu estudei, porque, enfim, eu acho que era a minha obrigação, como ser humano, como cidadã. Eu dei voluntária mesmo, né? Eu falei, tô fazendo biologia, queria dar aula aqui, porque a escola onde eu estudei, né, é uma escola pública, e eu quero contribuir para a formação dos alunos também. E sempre gostei mais do que dar aula para as pessoas da comunidade científica. Mas aí, no doutorado, quando eu comecei a dar aula, né, para pós-graduação mesmo, quando eu comecei a abrir mais a minha visão sobre os muros da academia, né? Como a gente se vê dentro dos muros da academia e a gente não enxerga a vida lá fora. Porque eu comecei a perceber tanta gente, tanto cientista, tanto pesquisador lá dentro, que não sabe o que está acontecendo lá fora e que não faz a mínima ideia de que as pessoas não sabem o que a gente faz aqui dentro. E foi quando eu comecei a perceber que a gente precisava mostrar para as pessoas o que acontece aqui dentro. E quando eu sou professora convidada no programa de pós-graduação em patologia, todo semestre eu dou uma disciplina com o meu orientador, e aí é uma das fotinhas de uma das turmas do semestre passado. Existe ciência na madrugada, então essas fotos, elas são de 2 épocas bem diferentes. A foto de cima já foi no período da pandemia, que a gente estava trabalhando 3 horas da manhã aqui no laboratório, e a de baixo foi às 5 da manhã, quando a gente estava terminando um grande projeto que a gente tem aqui no laboratório, que é um dos projetos mais bonitos que a gente tem. Nós estudamos os agricultores de Limoeiro do Norte expostos a agrotóxicos. Aqui no laboratório a gente estuda câncer de medula óssea, câncer do sangue, leucemia, certo? E aí o que a gente investigou nesse projeto, continua investigando, que essa linha de pesquisa ela continua. Se esses agrotóxicos, se não, na verdade eles causam toxicidade na medula óssea, mas a gente está se perguntando se eles causam câncer, que é uma informação que já está na mídia, que já é publicada, mas que não é bem aceita. Então, a gente tem essa linha de pesquisa para mostrar que esses agrotóxicos estão causando lesão no DNA desses agricultores. E foi um projeto muito louco, porque a gente tinha que ir para Limoeiro do Norte, coletar essas amostras, eram acho que 50 agricultores.
Só que a gente foi a primeira vez, falou com o pessoal da comunidade, coletou as amostras, foi tudo ok. Mas o que aconteceu? O líder da comunidade, ele foi morto com mais de 20 tiros. Essa notícia ficou muito conhecida no Brasil todo, que era o Tomé. Acho que era Tomé o nome dele. Era. Ele foi morto com mais de 20 tiros. Oi? O nome do líder social é José Maria do Tomé. Pronto, José Maria Tomé, exatamente. E aí, ele foi morto com vários tiros e, obviamente, que nunca foi provado, mas estava claro para todo mundo que eram os grandes empresários das grandes empresas de agrotóxicos que tinham mandado matar ele, né? Foi ele que reuniu toda a comunidade para a gente fazer essa pesquisa. E aí a gente ficou com medo de voltar lá, lógico. Tava todo mundo com medo, como é que a gente vai fazer para continuar a pesquisa, etc. Aí teve um dia que a gente falou, não, vamos coletar tudo de uma vez, e um dia só, a gente leva segurança e volta e tem que processar tudo no mesmo dia, gente. Processar essas amostras, vocês não têm noção, é uma coisa que demora muitas horas, porque você tem que fazer cultura de célula. Você bota a célula lá, espera ela se dividir várias vezes, então às vezes demora 24 horas, e você tem que processar imediatamente após as 24 horas. Então, a gente trouxe umas 50 amostras para processar todas em um final de semana inteiro, porque a gente não podia, a gente estava com medo de voltar lá de novo, né? E aí foi, então foi uma loucura, foi o final de semana que a gente saía daqui 5 da manhã para voltar 2 da tarde do mesmo dia, só para mostrar para vocês. Com certeza muita gente aqui já passou por isso. Não deve ser novidade passar a madrugada no laboratório, né? Mas é isso. E aí, outro grande projeto, que é, sem dúvida, o projeto que eu gosto mais no laboratório, aquele é a linha de pesquisa que eu gosto mais. Esse é o projeto que eu gosto mais, né? Que é um projeto de extensão. Como eu falei, a gente trabalha com câncer de medula, né, câncer do sangue, com leucemias e outras doenças do sangue, outros cânceres no sangue. A gente tem um ambulatório, que é um projeto de extensão com HGF, Hospital Geral de Fortaleza, que a gente atende esses pacientes com câncer no sangue, com leucemia ou síndrome mielodisplásica, que é outra doença, e a gente acompanha esses pacientes, faz o tratamento desses pacientes, né? Nós incluímos eles nas nossas pesquisas, e aqui são fotos de um dia que a gente fez um café da manhã para eles, e entregou uma cartilhazinha explicando sobre a doença de cada um. O que era a doença, quais são os sintomas, quando que eles deveriam ir até a emergência, né? Quando que o sintoma é tão grave que eles têm que ir até a emergência, não podem ficar em casa, contatos caso eles precisem de ajuda. E a gente fez esse evento no ambulatório. O ambulatório já existe, acho que há 4 anos. Eu estou acompanhando ele desde que eu comecei o doutorado, faz uns 2 anos. E é legal porque é uma equipe multidisciplinar. Então, é o médico, junto com a pesquisadora, que sou eu, junto com o farmacêutico e a nossa ajudante, que é a Toinha, que é essa mocinha baixinha que tem na foto, que ela fica chamando os pacientes, né, fica vendo os prontuários com a gente. E aí, gente, nossa, isso é um projeto muito enriquecedor, porque o que a gente percebe hoje na área da saúde é que, pelo menos quando você fala de doenças crônicas, o médico, às vezes, ele não consegue dar conta do atendimento completo daquele paciente. Acho que quem aqui já usou o SUS sabe como é. Você chega lá no hospital do Protinha, o médico nem olha na sua cara, diz que você está com virose e você vai embora, né? A realidade ambulatorial do SUS, ela é completamente diferente da realidade da emergência. Então, é um projeto que o médico está lá atendendo o paciente. Eu, como pesquisadora, que estudo a doença há 8 anos, estou lá ajudando ele. Então, eu participo do diagnóstico, participo do tratamento do paciente, porque eu mostro, poxa, esse paciente teve um estudo X que saiu, que mostra que no caso dele a gente pode usar outro tipo de droga, etc. Tem o farmacêutico para falar sobre os medicamentos que o paciente está usando. É muito enriquecedor. Eu acho que é muito difícil a gente implantar esse modelo no Brasil, porque deve ser muito caro você ter um ambulatório multidisciplinar. Mas, se a gente pudesse, eu acho que seria o ideal. O ideal mesmo, que cada ambulatório, em cada área, a gente tivesse uma equipe multidisciplinar atendendo esses pacientes. E aí, a divulgação científica, que eu comecei no ano passado. Essa foi uma das palestras que eu já dei na Exponential Conference.
Eu não sei se vocês conhecem, mas é um evento que tem a cada 2 anos aqui em Fortaleza, que une vários setores da sociedade para falar sobre inovação, ciência, saúde, tecnologia. E quando você une várias áreas do nosso ecossistema, como eu falei, a diversidade ela leva ao sucesso. Então, quando a gente une várias áreas do ecossistema, a gente consegue encontrar soluções inovadoras para cada problemática. E aí me convidaram para falar sobre medicina personalizada nesse evento, que é o tipo de medicina mais atual hoje em dia, que chamam de medicina do futuro, mas na realidade é a medicina da atualidade, onde você trata e trabalha cada paciente como um único paciente. Você não trata ele como diversos, você estuda a história de vida daquele paciente, você estuda a clínica daquele paciente, o laboratório daquele paciente, e você procura um tratamento personalizado para ele. Que a medicina personalizada está super em alta, e só se fala nisso hoje em dia. Principalmente associada a sequenciamento do DNA, mas aí já é outra história, né? Que depois, algum dia, eu posso conversar com vocês sobre isso, né? Teve outro evento que foi a Feira do Conhecimento, né? Que teve recentemente. Eu também fui chamada para dar uma palestra sobre o futuro da saúde, onde a gente falou sobre imunoterapia, que é um tipo de tratamento que está muito em alta para tumores sólidos, né, para câncer sólido, para câncer no sangue. Sobre o CRISPR, que é uma técnica de biologia muito que está sendo utilizada também, que é como se fosse uma tesourinha que vai lá e corta o seu DNA. Então, se você tem uma doença genética, essa tesourinha vai lá e tira um pedaço do seu DNA que está causando aquela doença. Então, eu falei sobre temas relacionados à saúde na atualidade. E aí, entrando um pouco na inovação. Aqui no NPDM, a gente, quando começou a pandemia, a gente tem uma estrutura muito boa. E aí nós pensamos em auxiliar o governo do estado no diagnóstico de Covid. Inicialmente, eu fui deixar um dos nossos equipamentos lá no LACEN, no Laboratório Central, para ajudar no diagnóstico de Covid-19, porque eles tinham apenas um equipamento para fazer todos os exames do nosso estado. Então, tinha assim, chegou a ter, gente, uns 10 mil exames acumulados, porque eles não tinham condições de fazer. Isso bem no início, porque só tinha um equipamento. E aí, no nosso laboratório, nós temos 2 desses equipamentos que fazem esse exame. Nós deixamos um lá no LACEN, e quando eu ajudei a montar o serviço de diagnóstico de Covid aqui no NPDM, a gente montou esse serviço, fazendo cotação, licitação. Eu acho que a parte de montar o serviço, porque era muita burocracia, foi mais estressante do que agora que a gente está fazendo os exames, né? Ajudei a montar e estou trabalhando no diagnóstico de Covid, tem uma bolsa de inovação tecnológica para trabalhar nessa área. E aqui é outra fotinha também, que eu estou trabalhando lá no fluxo com a equipe do diagnóstico. Mais recentemente, eu acho até que foi por isso que a Eli me chamou, porque ela deve ter visto esse artigo. Eu participei de uma entrevista sobre um estudo que foi publicado pelo nosso grupo na Nature Medicine, que foi sobre as implicações de um gene específico na doença que a gente estuda. Então, nessa pesquisa, a gente mostrou que você tem 2 versões dos seus genes, né? Uma que você recebe do seu pai e outra que você recebe da sua mãe. Então, você tem 2 versões de cada gene no seu corpo. Já se sabia, nessa doença que a gente estuda, que é um tipo de câncer no sangue, a síndrome mielodisplásica, ela é como se fosse uma pré-leucemia, que ela ocorre principalmente em idosos acima de 65 anos. Já se sabia que esse gene, o TP53, ele é um dos genes mais mutados em todos os tipos de câncer. Tanto câncer sólido quanto câncer no sangue. Pâncreas, fígado, estômago, câncer de mama, todos os tipos de câncer. Então, já se sabia que ele era alterado na doença que a gente estuda. Só que o que a gente mostrou nesse estudo? Que quando você tem as 2 versões do seu gene alteradas, os pacientes eles vão muito mais grave. Eles morrem muito mais rápido, a doença é muito mais agressiva, eles não respondem aos tratamentos convencionais. Então, ainda não se tinha estudado esse tipo de alteração nessa doença, né? A gente mostrou exatamente isso. Que se eu tenho uma versão que é a do meu pai que está alterada, ok, eu tenho um tipo de doença. Mas se as 2 versões estão alteradas, é uma doença muito mais grave que precisa de outro tipo de tratamento. A gente mostrou isso nesse estudo.
E a gente fez uma entrevista muito legal, que foi para o Domingo Espetacular, falando sobre essa doença, falando sobre esse estudo. Inclusive, um dos nossos pacientes participou da entrevista. Quem quiser assistir, né, puder assistir, vai lá dar uma olhadinha. É muito emocionante a história dele. Foi um paciente que chegou pra gente quase morrendo mesmo. Ele andava de cadeira de rodas, não conseguia andar de jeito nenhum, não conseguia ficar em pé, não respirava direito. E aí a gente trabalhou fortemente nesse paciente, e quando você olha a entrevista, ele parece outra pessoa, andando, falando, conversando. Então, eu acho que, quando eu falei que o ambulatório é o projeto que eu mais gosto de participar atualmente, é porque ver o que a gente está causando na vida dessas pessoas, né, a partir da nossa pesquisa, porque se nós não fôssemos cientistas, nós não estaríamos atuando nesse ambulatório. Ele começou como um projeto de extensão por nós sermos pesquisadores. Então, a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, para mim, é o mais incrível, que é esse resultado imediato. E o resultado das pesquisas, isso aí foi uma pesquisa de 8 anos, para a gente chegar até esse resultado. E aqui repetiu. E aí, mais recentemente, eu tive uma grande surpresa. Eu participei desse programa Centelha, não sei se vocês conhecem, que é um programa de fomento do Estado. Na verdade, ele acontece no Brasil todo, mas a concorrência é de Estado para Estado, né? Não é nacional. E o Centelha, ele vem com uma ideia completamente diferente de todos os outros editais de fomento. Ele é mais voltado para a inovação e para a abertura de empresas relacionadas à inovação, tanto na área da saúde, quanto na área ambiental, na área tecnológica, né, na área de exatas. E para você submeter um projeto a esse edital de fomento, você não precisa ser professor. Você não precisa ser já pesquisador, né, ter terminado doutorado. Você pode estar na graduação. Então, qualquer pessoa pode submeter. Basta que a sua ideia seja inovadora. E aí, quando eu conversei com o meu orientador, ele falou, manda no teu nome, né? Vamos ver se dá certo e tal. Acho que é uma boa oportunidade para você começar. E eu, ótimo, né? E aí eu mandei um projeto no meu nome, que é esse projeto de usar a medicina personalizada nos idosos que têm anemia para evitar que eles desenvolvam câncer, né? E aí a gente teve uma surpresa enorme, porque a gente ficou em terceiro lugar em todos os projetos aprovados na última fase, que é a 28ª. Foram 856 ideias submetidas no Ceará. Para a fase 1 foram aprovados 207, para a fase 2, 100, e na última fase, que é a 3, foram 28 projetos. Então, para mim, é uma alegria enorme ver que antes de terminar o doutorado, eu já tenho um projeto aprovado, vou conseguir abrir a minha empresa, porque o grande objetivo do Centelha é ajudar na abertura de pequenas empresas, né, dando dinheiro para começar um negócio, e é a empresa que é uma empresa que a gente pensou em criar justamente para ajudar esses pacientes, né. A gente não tem uma empresa que usa medicina personalizada, que faz sequenciamento do DNA no Ceará, não tem. Todos os laboratórios que trabalham com isso mandam para outros estados. Então, vai ser a primeira empresa do Ceará a fazer sequenciamento do DNA aqui mesmo. Gente, então é isso. Eu acho que uma foto fala mais que 1000 palavras. A fotinha dessa menina, né, falando sobre o planeta Terra, que ela disparou no planeta Terra. E aqui são os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, falar alguma coisa, o meu e-mail. Eu estou começando a fazer divulgação científica no meu Instagram, como eu falei desde o ano passado. Então, se vocês quiserem me seguir, né, para ver as postagens, para acompanhar, para apoiar. E eu coordeno o Instagram do nosso laboratório também, que é esse Histogenômica do Câncer, onde a gente fala sobre fatores de risco para o câncer, como se prevenir do câncer, o que você pode usar, o que você não pode, o que pode causar câncer, o que não vai te causar câncer. É muito legal a nossa página no Instagram, se vocês quiserem seguir também, tá bom? É isso, obrigada. Gente, vocês têm alguma pergunta para a Roberta? Estão dizendo que foi muito legal, Roberta, aí a sua palestra, vocês puderam ler o chat. Pronto, o Rafael tem perguntas para a Roberta. Menos perguntas e mais parabenizações, Roberta. Pela sua operação, a gente está muito feliz. E só assim explicar que esse público aqui está sendo diverso, composto aí por desde estudantes do mestrado, ensino de ciências e matemática, de outras áreas,
de professores do Instituto Federal, professores da UFC e diversos estudantes da graduação. Então, acho que é interessante o que você trouxe, que mostra que os futuros graduandos em ciências biológicas, eles têm aí diversos caminhos que podem ser percorridos, né, dentro dessa trajetória, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista profissional, né? Sim. Fiquei muito feliz que no final você trouxe essa questão aí do empreendedorismo, né, que é um tema que é importante a gente ressaltar. Então, tanto para os licenciandos, quanto para os bacharelandos, né, acho que isso realmente foi muito produtivo. E para finalizar, queria agradecer em nome de todos do Laboratório de Ensino de Biologia a sua participação. Obrigada. Queria dizer que eu tenho o mesmo sentimento que você, quando lá no comecinho da sua fala, você trouxe que não era mais para a gente estar falando sobre essas questões de gênero ligadas à ciência, né? Mas, infelizmente, temos que falar sobre isso, e eu acho que, sem dúvida, essa sua conversa aqui hoje está sendo esclarecedora para todos e todas, para a gente saber em que pé realmente nós estamos e como nós podemos contribuir para superar aí essas contradições, né? Acho que apareceu agora mais conversas no chat aí, para a gente interagir. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Uma dúvida? O Lucas tem uma dúvida. Vai lá, Lucas. Pronto. Roberta, é porque assim, tu fez a graduação, tu terminou o mestrado, né? E agora tá no doutorado e também tá com a chance de trabalhar, né, na academia. Eu queria, eu passei por isso, assim, então eu queria saber se tu, que já tá mais na frente do que eu, né, já tá no doutorado e tem a chance ainda, né, de trabalhar como bióloga, se em algum momento da tua vida, que, aliás, com certeza aconteceu, né, tu questionou como é que eu posso colocar, assim, a tua fé no conhecimento científico, né, porque, assim, eu notei que a gente, antes da pandemia, né, o pessoal não estava apostando muito, sabe, as fichas na ciência, e agora, talvez, com a pandemia, o pessoal tenha voltado a ter esperanças de novo, né, que a gente vai produzir uma vacina e etc. Eu queria saber se tu sentiu essa mudança de percepção, ou não, assim, ou faz parte mesmo. Então, muito legal a tua pergunta. Eu nunca deixei de ter fé no conhecimento científico. Nunca duvidei. Desde que eu comecei a minha carreira na graduação, já era uma coisa pela qual eu era muito apaixonada, né? No conhecimento científico, não. Eu já perdi muitas vezes a fé nas pessoas, que eu acho que todos nós perdemos, né? Então, durante esse nosso governo atual, por exemplo, muitas vezes eu perdi a fé nas pessoas, né? Mas eu percebi essa pequena mudança na realidade. Só que o que a gente tem que notar, principalmente? Que não foi que as pessoas, olha só, a ciência existe e ela é real. Não foi isso. Foi que os cientistas saíram de dentro dos muros da academia para mostrar a realidade. Então, eu acho que isso é mais uma aprendizagem para nós do que para as pessoas que não são da comunidade científica. Porque, olha só, quando a gente teve que sair dos muros da academia para mostrar a realidade, as pessoas começaram a perceber. Então, assim, não é que elas não acreditam, é que a gente não está mostrando isso para elas, entendeu? E é nossa obrigação como pesquisadores, entendeu? Porque as pessoas realmente, os meus avós que moram lá na periferia, a minha mãe que mora, apesar de que a minha mãe, como eu disse, ela só fez até a 4ª série, mas ela é extremamente inteligente, então, mas tem muita coisa que eles não sabem de ciência, entendeu? E a gente não vai conseguir transmitir isso para eles falando do jeito que a gente fala aqui dentro da academia. Então, a divulgação científica tem que ser feita, e é nossa responsabilidade, de mais ninguém. Aí eu já discuti isso com vários pesquisadores que disseram: mas eu não tenho tempo, porque eu preciso escrever projeto, escrever artigo, e tem que ter fomento, tem que ter não sei o quê. Isso não existe, gente. A frase que eu mais disse para mim a minha vida inteira foi: não é que eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade. Entendeu? Não é isso. Nem dinheiro também.
exemplo, eu não tenho prioridade, porque se fosse dinheiro também, eu juntava lá de pouquinho em pouquinho, se fosse minha prioridade, eu teria. Então, assim, tem que ser feito? Tem que ser feito, ponto e acabou, entendeu? A gente percebeu isso na pandemia, as pessoas perceberam a ciência porque a gente começou a mostrar para elas. Simples. E para a gente continuar mostrando, elas vão perceber mais ainda, entendeu? É isso. Mais alguém? Eu queria. Olá, Roberta. Boa tarde. Oi, boa tarde. Os demais, muito prazer. Eu sou Ismael e junto com a Erli e o Lucas, a gente faz parte do grupo que organizou esse momento com você. E de antemão eu queria lhe parabenizar por toda a sua fala, por toda a sua mensagem que foi dada. A gente agradece muito a sua participação. Obrigada. E aí a gente, no momento da sua palestra, da sua fala, eu vi algumas coisas. Acho que o Ismael travou a internet dele. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Uma das minhas curiosidades, Roberta, foi como se deu essa sua migração da biologia para as ciências médicas. O que é que te motivou a mudar? De uma certa forma, é uma mudança um pouco diária, né? Eu não sei se você fez bacharelado ou fez licenciatura. 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 Então, como se deu? O que é que te levou a sair da licenciatura para ir para um mestrado nessa área? Na verdade, como eu até falei na apresentação, eu queria fazer medicina. Na verdade, a minha mãe sempre soube mais do que eu queria. Que ela vivia dizendo, você vai fazer biologia. Eu falava, não, eu vou fazer medicina. Ela falava assim, você não tem nada a ver com medicina. Mas você é sempre muito influenciado pelo seu meio, né? Porque pelas pessoas com as quais você convive. E aí, quando eu ganhei uma bolsa para estudar no Farias Brito, eu estava na turma da FBMed, que eu ganhei uma bolsa para a FBMed. Então, todo mundo era bitolado para fazer medicina. Na verdade, eles me deram uma bolsa para que eu fizesse para eu fazer medicina, né? A bolsa era especificamente para isso. E aí, eu fiz a medicina na UFC e não passei. E aí, eu fui para a UES no mesmo ano. Eu falei, e eles ficaram botando na minha cabeça, não faz medicina na UES, nananã. E eu, tá bom, vou botar biologia na UES. E aí, passei e comecei o curso. Então, assim, eu tive contato com todas as áreas da biologia, mas eu não me aprofundei em todas elas, assim. Não participei de muitos grupos de pesquisa. Então, assim que eu entrei, no primeiro semestre, a gente fez um tour pela universidade, pelos laboratórios, e aí eu vi um laboratório que me chamou muita atenção, e eu falei, eu vou procurar esse laboratório aqui. Procurei, que era sobre fisiologia do exercício físico, comecei lá, e no segundo semestre eu já participei de uma seleção para o laboratório da UFC que eu estou hoje. Então, eu estou aqui há 8 anos, assim, desde o segundo semestre da graduação, que era na área de medicina, né? É esse dos ratinhos mesmo, exatamente. E aí, que era da área da medicina. Então, eu meio que já vinha com uma mente voltada para a área da saúde, né? Então, eu não tive muito... Gostava muito de ecologia também, gestão ambiental, que é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada, mas a saúde me apetece mais, né? Me chamou mais a atenção. Eu acho que se eu não tivesse vindo para a área da saúde, eu ia para a gestão ambiental. Nada. Eu querendo lhe falar. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar quem está sugerindo, quem pediu a fala aí, que aí depois, se sobrar um tempo e você tiver disponibilidade, eu vou te fazer outras perguntas. Tá certo. É a Gleice Mota que pediu para falar. Cadê a Gleice? Ela disse que pode perguntar pelo chat. Fala para ela escrever. Pronto, enquanto ela escreve, eu vou tentar ligar de novo minha câmera, mas sempre vai ficar oscilando a conexão. Outra pergunta era de como por que
Vocês estão me ouvindo? Deixa a câmera desligada, Ismael. Acho que é melhor. Uma das perguntas assim, eu não sei se é um pouco pessoal, mas era uma curiosidade. Você já se sentiu menosprezada por ser mulher e cientista? Cara, dentro da academia, eu nunca passei por isso. Dentro da academia, não. Fora da academia, eu já passei. Mas dentro, não. Eu nunca senti. Tanto é que a minha visão começou a mudar muito, como eu falei no passado, quando eu comecei a ler mais sobre isso, a perceber mais a realidade, porque eu não cheguei a vivenciar isso. Nunca aconteceu comigo, né? Mas, com certeza, deve ter acontecido com minhas colegas, etc. Mas fora da academia, várias vezes, por ser cientista, pobre, vai passar fome, não sei o quê, isso aí sempre. E fora da academia também, muitas pessoas acham que assim, ser mulher dentro da universidade é quase impossível. Eu acho que mais fora da academia do que dentro, até hoje em dia. As pessoas, nossa, mas já ouvi isso também. Lógico que era, né, de um pessoal da periferia e, assim, é uma realidade completamente diferente. E eles já chegaram e falaram, mas pode mulher lá dentro da universidade? Nossa, gente, eu não acredito que eu estou escutando isso, para vocês terem noção do que as pessoas não sabem, entendeu? E que não é por culpa delas. É porque elas realmente não têm acesso à informação. E aí, quando eu digo isso, muita gente também fala, ninguém tem acesso à informação hoje em dia. Tá bom. Vai lá falar pro carinha que mora num barraco lá dentro da favela. Que todo mundo tem acesso à informação hoje em dia. Entendeu? Muito bom, Roberta, seu testemunho. E aí, assim, vendo a sua história, que eu acho que a sua história é uma história de sucesso. Uma jovem da periferia, mulher, estudou em escolas públicas, conseguiu adentrar a universidade como cotista e hoje já se está numa etapa de instrução muito elevada e participando ativamente de pesquisa. E aqui a gente está em um grupo que tem muitos alunos da graduação. Que conselho você daria para esses jovens que estão iniciando a vida acadêmica, que estão assim, conhecendo a universidade agora? Porque a gente tem nós, 3 do mestrado, que estamos num segundo passo, você já está lá, e nós temos muitos graduandos que estão aqui dentro. Tá, eu tenho um conselho que foi o conselho que meu orientador me deu desde a iniciação científica, quando eu estava na graduação, né? Essa frase dele, para mim, é icônica e ficou para a minha vida toda, que é: não seja medíocre. Então, assim, hoje na universidade, todo mundo tem muita gente na média. A maioria das pessoas está na média, entendeu? A maioria das pessoas faz o que tem que ser feito. Sim, tem professor que faz o que tem que ser feito. Dá a sua aulinha, corrige suas provas, escreve seu artigo, tenta o edital de pesquisa. Então, não seja como a média. Você sempre tem que ser o diferencial. Então, eu acho que eu conquistei muito durante a minha carreira, porque eu sempre me doei muito. Mas isso é uma coisa que já veio comigo, porque, como ele falou, para mim sempre foi tudo muito difícil, né? Então, eu vim da periferia, eu fui filha de mãe solteira, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. Então, tudo para mim sempre foi muito difícil. Então, eu sempre tive que fazer muito mais além do que todas as pessoas faziam. Porque nada era fácil. Mas, independente de ter sido fácil para você ou não, a sua infância ou a sua juventude, sempre se esforce ao máximo. Esse foi o meu grande diferencial dentro da academia. Porque, enquanto tinha um aluno de iniciação científica que estava lá cumprindo as suas 16 horas semanais, eu estava aqui todos os dias até as 5 da tarde. 5 da tarde eu saía, porque o meu curso na UES era noturno. Então, eu chegava aqui 8, saía 5, ia para a UES, saía da UES 10h30, chegava em casa 11h30 da noite. E enquanto tinham outros alunos fazendo as 16 horas, que é o que a bolsa ela exige, né? 16 horas semanais.
Então, isso tanto me permitiu mostrar o meu potencial, porque as pessoas sabiam que poderiam contar comigo, porque eu estava aqui mais tempo, quanto me permitiu aprender mais e mais rápido do que os outros. Porque, infelizmente, existe essa competitividade dentro da academia. E essa pequena competitividade, ela não é de todo ruim. Ela se torna ruim quando isso prejudica a convivência, quando isso prejudica os alunos. Mas existe essa pequena competitividade, então você tem que estar lá mostrando que você está disponível, que você quer ajudar, que você quer participar, porque é isso que vai fazer você ser visto, entendeu? Então a frase para mim é essa: não seja medíocre. Eu sempre tentei estar acima da média, fazer tudo o que era possível. E aí é engraçado porque tem gente que fala assim, mas carreira de cientista é muito ruim, porque do jeito que tu tá falando aí, você só vive para isso. Só vive fazer ciência, só vive no laboratório, passa o dia todo, chega em casa só para dormir. Não, gente, eu faço tanta coisa. Eu sou dançarina, de dança de salão, eu jogo pôquer, entendeu? Então, assim, já tive um clube de pôquer, hoje sou jogadora de pôquer, sou dançarina. Eu não vivo só aqui. Na verdade, eu até vivo muito aqui dentro, mas eu não vivo só para isso. Dá para você conciliar. É só você trabalhar tudo direitinho, mas sempre estar presente. Então é isso. Essa a frase do dia para vocês gravarem. Não seja medíocre, cola lá na cabeceira da cama. Pronto, Roberta, a Gleice colocou aqui um texto no chat. Vou ler aqui para você. Desculpa, eu queria muito perguntar porque me interessa o fato dos estudos referentes aos agrotóxicos que contribuem para o câncer. Sou professora de letras e pedagogia, mas nosso país não tem informações, informações. Amei sua apresentação, amo ciências, porque eu levo textos científicos para os meus alunos lerem. Porque ler e escrever é importante para que o aluno entenda tudo. Eu ensino meus alunos a usarem as normas da ABNT, desde os alunos dos ensinos... Fundamental, eu acho. Ensino fundamental, aí do ensino médio, né? Como eu trabalho todos os textos dentro das minhas salas de aula, porque é importante que meu aluno tenha esse conhecimento de interpretar textos de todas as disciplinas. E sua história é motivacional, pois meus alunos da periferia acreditam que não conseguem chegar e se desviam do caminho. Eu quero que eles sejam cientistas, porque mesmo sendo de letras, também somos cientistas, não só professores. Em todas as disciplinas, temos que levar o aluno a usar o laboratório. Você é sensacional. Parabéns. Obrigada, Gleice. Gente, eu sou muito emotiva, tá? Então, eu vou fazer de tudo para não chorar, mas meus olhos estão cheios de lágrimas. Até porque quando você fala de uma realidade que você viveu, né, é bem complicado. E eu sei porque eu vivi essa realidade. Realmente, motivar os alunos da periferia é muito difícil. Primeiro porque não tem recursos. Então, não tem laboratório. Eu não tinha laboratório na minha escola que eu estudei no ensino fundamental. No ensino médio eu até tinha, mas era aquele laboratório só de corpo humano, que só tinha aquela maquetezinha do corpo humano e física. Então, assim, não tinha muita coisa. E os professores não se sentiam motivados a levar os alunos para terem aulas dentro do laboratório. Então, é muito difícil, até porque sempre que eu converso com alguém sobre a minha história de vida, algumas pessoas até falam, nossa, realmente é uma história de vida, né, de sucesso, porque lá na periferia, e ela que é professora da periferia, ela sabe bem do que eu estou falando, a mulher é criada para ter filhos. Então, assim, eu fui criada, e as minhas irmãs foram criadas para a gente ter filhos. Que é ter filho e cuidar da casa. A gente ainda tinha um diferencial, que era a minha mãe, que sempre me motivou, né, a arrumar um marido rico, exatamente. Que é muito mais difícil. Mas que sempre nos motivou a estudar, etc. Mas o resto da família, assim, minhas tias, tanto é que você percebe que as meninas na periferia, elas engravidam muito cedo e têm vários filhos.
E existia, inclusive, até um certo tempo, um incentivo para isso. Que o que é? A cada filho que você tinha, você ganhava um incentivo do governo em dinheiro. Poxa, Roberta, mas é o justo, né? Tá na periferia, não vai ter dinheiro para o menino, tem que dar a bolsa, etc. Gente, essas ações são tão complicadas de se fazer, você tem que fazer um estudo tão sucinto, porque tinha uma vizinha nossa que ela tinha, acho que 12 filhos. E aí, quando ela engravidava de novo, a gente falava, poxa, tá grávida de novo. Aí ela dizia, é porque aí eu vou ganhar a bolsa. Entendeu? Então, ela engravidava para ter o dinheiro. Vocês terem noção disso. Do que é isso. E aí, é muito difícil mesmo incentivar os alunos da periferia, mas, infelizmente, hoje no Brasil, é uma questão de amor mesmo, gente. Infelizmente. O ensino básico, ele, assim, não existe investimento no ensino básico aqui no Brasil. Os professores sofrem porque, geralmente, eles gostam muito do que estão fazendo, de dar aula no ensino básico, mas não existe incentivo, não existe um salário digno, um salário que seja digno da realidade que ele está vivendo, e ele não tem recursos. Então, o que ele vai fazer? Mas, infelizmente, é um trabalho de amor mesmo, você trabalhar no ensino básico aqui no Brasil. Agora, Gleice, se tu quiser, depois a gente pode ver, trazer os meninos aqui pro laboratório, né? Marcar um dia, acho que não agora, por conta da pandemia, né? Mas quando passar a pandemia, trazer eles, para eles verem o laboratório, conhecerem, a gente faz um dia de tour com eles por aqui. E isso vai encantar eles, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, não tem muita saída no ensino básico hoje, mesmo não. Precisa de mais investimento no ensino básico. O pessoal chora muito por investimento no ensino superior. Ok, eu concordo, tem que ter mais investimento no ensino superior. Mas a galera que trabalha no ensino superior esquece que o nosso ensino básico é uma sucata. Não tem nem comparação. Se fosse para escolher assim, hoje, vamos investir no ensino superior, vamos investir no ensino básico. Eu digo assim, sem nem pestanejar, ensino básico. Porque para mim é isso que vai definir quem serão as pessoas futuramente. Como eu falei para vocês, muita coisa é definida na nossa infância, na nossa juventude. Então, se você não tiver um ensino básico, uma educação familiar boa, vai ser muito mais difícil você chegar onde você quer. Alguém mais, gente? Não conheço ProM, não. ProM. Mora em São Paulo. É que eu tô lendo a mensagem. Ela falou que tem o ProM, que ela fez um projeto junto com a professora de ciências e eles montaram um laboratório a primeira vez. E a primeira vez que ela viu o microscópio foi muito brilhante. Não conheço, mas eu vou dar uma olhada nesse projeto. Inclusive, vou anotar aqui. ProM. Ok. Alguém mais tem uma pergunta, gente? Se não for perguntar demais, eu tenho uma última pergunta. Pode perguntar. Eu estou mais livre agora à tarde, porque eu consegui trocar o meu turno no diagnóstico com outra pessoa. Então, é porque foi bem difícil. Porque aí ele me pegou no momento que a gente está trabalhando com diagnóstico de Covid também. Então, assim, além do doutorado, tem o meu trabalho e tem o diagnóstico de Covid. E aí eu tô uma loucura, mas deu certo. Que bom, velho. Para me encerrar a minha parte, né? Roberta, eu na sua resposta à minha última pergunta, você falou o tanto que teve que se dedicar a mais para ter um reconhecimento, para chegar onde chegou, para você aprender aprender melhor. Ixi, ele travou. Tá vendo? Ismael, paga tua internet, Ismael. Porque eles não entregam. Se eu reformulo a pergunta mais rápido para olhar se vocês entendem. Você, Roberta, na sua fala exemplificou o tanto de seu esforço a mais
para aprender e poder chegar hoje onde chegou. E que a sua vida não foi só Travou de novo. uma dinâmica. E aí parece Não foi só o quê? Porque travou. não foi só estudo, não é só pesquisa, é só ciência. Existe a Roberta fora do laboratório. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui básica na nossa sala hoje, de 32, a gente tem mais de 50% de mulheres presentes. Qual é a motivação que você traz para elas seguir o seu rumo, seguir o seu sucesso? Para as meninas? Isso. Gente, uma coisa, tá? Eu acho que a gente precisa se impor mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me imponho muito, entendeu? Dificilmente eu fico calada com relação a alguma injustiça, ou se eu discordo de algo, eu não falo. Então, e várias vezes, na verdade, eu até pensei que eu estaria errada. Por exemplo, discussões com homens em que você fala uma coisa e o homem fala outra, e você se pergunta, mas eu nunca vi isso assim, será que eu tô errada? Várias vezes isso já aconteceu comigo. Poxa, ele tá falando isso diferente, será que eu tô errada? Será que isso que eu sei não é certo? Mas em nenhum momento eu fiquei calada. Então, assim, mesmo duvidando se eu estava certa ou não, eu sempre falei, entendeu? Eu acho que você tem que se impor. Mesmo que você não tenha certeza que aquilo que você está falando está certo, se na hora você tem essa dúvida, porque eu tenho certeza que isso acontece com muitas mulheres. Não é possível. Porque os homens têm essa capacidade de fazer isso. Você está falando uma coisa e ele vai lá e diz, não, mas não é assim, é assado. Porque ele precisa dizer que foi ele que falou que estava certo, entendeu? Mas eu sempre bati de frente e sempre falei muito o que eu achava e sempre tentei mostrar que eu tinha tanta capacidade, tanta força quanto qualquer outro homem que estivesse atuando ou fazendo aquilo que eu estava me disponibilizando a fazer. Eu acho que é isso, coragem, entendeu? A gente está numa época muito boa. Nossa, a gente está numa época em que a gente pode falar, em que a gente pode fazer, em que a gente pode mostrar. Né? Lembre-se que Marie Curie, por exemplo, ela não pôde entrar em uma universidade porque não era permitido que mulheres frequentassem a universidade. Ela fez uma universidade clandestina e depois ela foi para Sorbonne para estudar em Sorbonne. Mas, então a gente está numa época em que a gente tem voz, em que nós somos escutadas, que a gente pode mostrar. É uma época muito boa para nós, entendeu? E eu espero que para os nossos filhos ou netos, para os filhos de vocês, né? Eu não tenho muito interesse em ter filhos, eu confesso, mas que vai ser uma época melhor ainda. Então, aproveita que você está nessa época e que você pode falar, para falar mesmo, para se jogar, para mostrar a sua capacidade. Mas mais do que isso, tenha a capacidade. Então, não adianta de nada você ter todas essas habilidades e desenvolver todas essas habilidades se você não trabalhou o seu desenvolvimento profissional, pessoal, o seu conhecimento. Porque aí você só vai estar ratificando o que os homens e o resto da sociedade falam de mulher. Que mulher é burra, que mulher não sabe, que mulher tem que cuidar de casa, que mulher... Então, trabalhem o intelecto de vocês. Eu acho que o intelecto e o trabalho salvam o homem. Então, estudem, leiam. Gente, leiam as mulheres cientistas. Não só as mulheres, mas os homens também. É uma coisa que, assim, a gente estuda e a gente não se dedica a perceber como foi a vida de um grande cientista que contribuiu para a gente estar fazendo o que a gente faz hoje. Eu percebi isso esses dias. Poxa, como eu leio pouco sobre essas pessoas e como eles têm tanto a ensinar para a gente. Então, estudem, trabalhem o intelecto de vocês e metam a cara mesmo. Eu acho que esse é o conselho que eu dou, né? Alguém mais, gente? Pronto, Ismael, dando parabéns. Desde já agradeço a Roberta. A Roberta estava com a agenda assim, bem lotada de coisas, mas ela abriu uma exceção. Eu conheço a Roberta não só através dessa entrevista que ela deu para o Domingo Espetacular, mas eu já acompanho ela há algum tempo no Instagram e ela faz realmente essa divulgação científica. Então foi aí
surgiu esse interesse de convidá-la, né? Ela sempre publica algumas coisas sobre câncer, muito legal. E é essa importância que tem fazer divulgação científica, né? E tornar essa divulgação científica, de certa forma, fácil, porque é bem complicado para as outras pessoas entenderem o que está se fazendo no laboratório. Então, enquanto professora, eu sempre tento levar isso para os meus alunos, o quanto é importante que se faça investimento em ciência no Brasil, né? Diante de tudo isso. E assim, surpresa com essa quantidade de pessoas, quero agradecer ao professor da disciplina, né, o Rafael, muito obrigado por me ajudar nessa divulgação, os demais colegas. Eu espero ter contribuído aí para o pessoal do IPEC, né? Espero que vocês tenham gostado desse momento. Foi um momento planejado para vocês, tá certo? Foi excelente. Obrigado, Erli, pela contribuição e agradecer mais uma vez aqui em nome da UFC a Roberta, aí, que realmente contribuiu bastante aí com os nossos mestrandos e graduandos. Acho que todo mundo aí se inspirou bastante nessa sua bela história de vida e importante a gente refletir a respeito desse tema das questões de gênero e do papel importante da divulgação científica a partir aí dessas ligações com a ciência e com o trabalho do biólogo e da bióloga, né? Isso. Parabéns de novo. Obrigada, gente. Eu que agradeço muito a vocês pelo convite. Foi ótimo, muito enriquecedor para mim. Eu amo fazer divulgação científica, acho que vai ter um momento da minha vida que eu vou parar de ficar no laboratório só para fazer isso, porque eu estou gostando muito, né? Mas não vai ser agora, tá? Calma, ainda vai demorar um pouquinho. Mas, de verdade, eu fico muito feliz de ser uma inspiração para vocês. Às vezes, quando eu estava fazendo aula, eu fiquei, falando com meu namorado, né? Mas vai ficar muito... Poxa, eu tô colocando slides falando da minha vida, assim, ele, não veja desse lado, né? Veja que você está botando uma história de vida como inspiração para outras pessoas. E eu fico muito feliz de estar percebendo essa realidade e vendo outras vidas se transformarem a partir do que eu vivi. Eu não tinha muito essa visão, mas conversando com várias pessoas, eu passei a ter que tudo que eu vivi pode ser uma ferramenta de inspiração para outras pessoas, e isso para mim é muito, muito enriquecedor. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? E é isso, gente. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar esse momento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Tchau. Obrigado, Tchau. valeu. Até mais. Gente, obrigado, valeu, boa tarde.